Olá, professores. Eu sou a professora Márcia, estou como PCNP de Ciências na Diretoria de Ensino Campinas Oeste e hoje nossas duas ATPCs elas serão específicas para o componente curricular de Ciências. Sejam todos muito bem-vindos. E nesta quinta-feira, que iremos trabalhar aí a ATPC de Ciências da Natureza, que será específica, conforme eu já mencionei, para o ensino fundamental, para vocês, professores de ciências, o objetivo é fazer a retomada brevemente dos assuntos abordados nas ATPCs, tanto do Centro de Mídias quanto da Diretoria de Ensino, para que, se vocês precisarem, vocês possam saber qual o assunto foi abordado e tenham acesso aos links. Nós sabemos que elas ficam disponíveis no repositório do Centro de Mídias e também no canal do YouTube da Diretoria de Ensino. Mas aqui vocês já têm assim, uma prévia do que foi abordado durante as ATPCs. Além disso, realizar uma análise da avaliação de aprendizagem em processo de ciências da natureza do ensino fundamental anos finais. Nós sabemos que ela foi aplicada desde o quarto aninho do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio. Aqui nessa TPC, nós vamos abordar aí as questões das APs dos sextos, dos sétimos, dos oitavos e dos nonos anos. E agora nós faremos a retomada das ATPCs que já aconteceram no Centro de Mídias. Lá no dia 6 de maio, a ATPC foi sobre o desenvolvimento das habilidades essenciais de forma interdisciplinar nas áreas de ciências da natureza e matemática, com o objetivo de promover a integração de habilidades de diferentes componentes curriculares, tornando o processo de aprendizagem significativo por meio de sequências de atividades. A ATPC específica para recuperação e aprofundamento para os nonos anos abordou a sequência de atividades 2 para serem trabalhadas posteriormente com os estudantes. Os objetivos da formação foram divididos em momentos. O primeiro foi recapitular sobre o programa de recuperação e aprofundamento e também sobre o roteiro formativo da área de ciências da natureza para o segundo bimestre. Depois foi aprofundar as discussões sobre as potencialidades do eixo formativo do segundo bimestre, que é a alfabetização científica, e depois eles apresentaram como planejamento da sequência de atividade 2. No dia 13 de maio, as ATPCs foram preconceito e discriminação, que foi do programa Conviva. Teve definições sobre preconceito e discriminação. E também sugestões de como trabalhar essas situações juntamente com as práticas restaurativas. A segunda TPC foi sobre integração das competências socioemocionais na área de ciências da natureza. O objetivo foi apresentar e favorecer o planejamento da articulação das competências socioemocionais nas sequências de atividades dos componentes da área. Já na ATPC do dia 20 de maio, no Centro de Mídias, foi sobre cultura maker, com o objetivo de propor essa cultura articulada com as áreas de conhecimento, tanto de matemática e ciências da natureza. A ATPC sobre metodologias ativas para o desenvolvimento das habilidades para o ensino fundamental e o ensino médio de ciências da natureza, parte 2, teve o objetivo de ampliar o desenvolvimento das habilidades por meio de rotinas de pensamento que favoreçam o pensamento visível acerca dos objetos de conhecimento envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. A ATPC específica para recuperação e aprofundamento para os nonos anos abordou a sequência de atividades 3, para serem trabalhadas depois com os estudantes. Os objetivos da formação foram contribuir para que os professores possam organizar suas ações pedagógicas e, além de tudo, planejar a aplicação da sequência de atividades 3, levando em consideração o contexto de sua escola e de seus estudantes. Já a retomada das ATPCs, que já foram ofertadas pela Diretoria de Ensino durante a Semana A,
Nós temos aí a quarta TPC de Ciências da Natureza e suas tecnologias da Diretoria de Ensino, que foi uma TPC que envolveu os dois segmentos, ensino fundamental e ensino médio. Lembrando que nós abordamos aqui o programa de recuperação e aprofundamento, cujo material de apoio é o Aprender Sempre de Ciências da Natureza, volume 1, referente ao segundo bimestre. Tanto o caderno do aluno quanto do professor também focados nas habilidades essenciais. Além dessa TPC, também no dia 27 de maio, a diretoria disponibilizou uma TPC geral, que foi realizada pela equipe do Conviva, da Diretoria de Ensino Campinas Oeste. Nossos colegas PCNPs, Cíntia e Alberico, realizaram aí a retomada do que é o programa Conviva e abordaram a temática sobre as competências socioemocionais no contexto do ensino híbrido. Agora nós iremos falar sobre a avaliação de aprendizagem em processo de ciências da natureza do ensino fundamental, anos finais. Nosso caminhar aí será realizado desde o 6º ano até o 9º ano do ensino fundamental. Lembrando que vocês têm acesso a todas as avaliações de aprendizagem em processo 1 através da intranet, entra com o e-mail institucional de vocês, aí seleciona COPED e clica em biblioteca que vocês terão acesso. Outra opção para vocês, nesse drive vocês encontram todos os documentos para ciências. Nós temos aí uma pasta exclusiva para avaliação de aprendizagem em processo de 2001, as apresentações das ATPCs e Ciências da Natureza, outra pasta contendo o currículo em ação, os cadernos dos alunos e dos professores, e também o currículo paulista do ensino fundamental, outra pasta do guia do ensino híbrido com a matriz das habilidades essenciais, a apresentação da primeira formação de ciências com os professores, que aconteceu no dia 20 de maio, todos os materiais do programa Recuperação e Aprofundamento, o Aprender Sempre, as apresentações no centro de mídias para cada sequência de atividades, as orientações para o planejamento, ou seja, os desdobramentos de pauta do Aprender Sempre, o roteiro formativo e o cronograma de recuperação e aprofundamento. Caso tenha mais algum material que precise ser colocado nesse drive, comente, por favor, lá na lista de presença, a hora que vocês forem assinar a presença de vocês nessa TPC, para a gente poder colocar e ficar disponível para vocês. Antes da gente iniciar, pessoal, é bom deixar claro aqui para vocês, professores, que essa interpretação, ela pode sim estar faltando algo que eu deixei passar. Vocês poderão me alertar em relação a isso durante a assinatura da lista de presença, deixando o comentário de vocês, ok? E desde já eu já agradeço a participação de vocês. Então agora nós vamos começar a analisar as questões da AP do 6º ano. A primeira habilidade que iremos olhar é a essencial do 6º ano, que é uma habilidade de retomada da unidade temática Matéria e Energia, que é a habilidade 1B do 5º ano, que pede para que o aluno consiga, identificar e relatar o uso de materiais em objetos mais utilizados no cotidiano e, além de identificar, associar as escolhas desses materiais às suas propriedades para o fim desejado, como, por exemplo, condutibilidade elétrica em fiações, a dureza de determinados materiais em aplicações na infraestrutura de casas. O objeto do conhecimento são propriedades físicas e químicas do material. Essa habilidade do 5º ano ela é complementar da habilidade 1A. E a habilidade 1A, ela espera que o aluno consiga explorar fenômenos da vida cotidiana que evidenciem propriedades físicas dos materiais, como densidade, condutibilidade térmica e elétrica, respostas às forças magnéticas, solubilidade, respostas a forças mecânicas, dureza, elasticidade e outras.
E quando a gente faz uma procura dentro do currículo em ação do 5º ano, nós encontramos a sequência, né, de atividades, sequência de atividades 1. A atividade 1.1, ela é referente tanto à habilidade 1A quanto à habilidade 1B do 5º ano, que fala sobre o trabalho com as propriedades físicas dos materiais, trabalhando muito fortemente com a solubilidade e a densidade. Além da atividade 1.1, nós temos a atividade 1.2, que vai abordar mais a habilidade 1B do 5º ano, que vai tratar sobre o trabalho com as propriedades físicas dos materiais, aí voltado para condutibilidade térmica e elétrica, resistência e também permeabilidade. Então, nós vimos que no currículo em ação trabalhou-se com as propriedades físicas da matéria, esperando que o estudante consiga identificar qual que é a propriedade geral mencionada aqui do metal da mola. Lembrando que a habilidade 1B do 5º ano pede que o estudante consiga fazer a associação, que ele associe as escolhas de materiais para o fim desejado às suas propriedades, dentro do objeto do conhecimento, propriedades físicas e químicas da matéria. Na 6ª questão, a mesma interpretação que nós temos é de identificar qual que é a propriedade geral da matéria no experimento relatado. A propriedade geral da matéria de impenetrabilidade, propriedade da matéria pela qual dois corpos eles não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. E também está dentro da habilidade 1B do 5º ano, que é associar as escolhas desses materiais às suas propriedades para o fim desejado, e o mesmo na questão B, a propriedade física geral da matéria, de poder, a propriedade de que o material consiga ser esticado ou ser comprimido sem se romper ou se quebrar, tanto de forma flexível, de forma que seja moldável. Na 2ª questão, espera-se que o estudante consiga associar as escolhas desses materiais às suas propriedades para o fim desejado, como, por exemplo, a condutibilidade elétrica em fiações, dentro da habilidade 1B do 5º ano, que trata da propriedade do metal de conduzir energia elétrica, assim como na habilidade 1A de explorar os fenômenos da vida cotidiana que evidenciem propriedades físicas dos materiais quando nós estamos falando aí em condutibilidade térmica e elétrica. O mesmo na questão 14, de que trata da propriedade do metal cobre de conduzir energia elétrica, pois a parte 1 requer um condutor de energia elétrica dentro da habilidade proposta. E seguindo a mesma linha de pensamento, materiais isolantes elétricos. E em seguida a mesma linha de pensamento para materiais isolantes elétricos. Aqui traz a propriedade da borracha, de ser uma isolante elétrica. Na questão 9, espera-se que o estudante consiga associar as escolhas de materiais, que é o que pede a habilidade, às suas propriedades para o fim desejado, que trata da propriedade do metal de conduzir energia térmica, diferentemente do material do cabo de madeira, que não possui essa propriedade, é um isolante térmico, ou seja, são formados por diferentes substâncias, além da habilidade 1B do 5º ano, que vemos a habilidade estruturante também do 2º ano, propor o uso de diferentes materiais para a construção de objetos de uso cotidiano, tendo em vista algumas propriedades desses materiais, como flexibilidade, dureza e transparência. Já na questão 7 e também na 20, a habilidade avaliada é sobre a propriedade física da matéria solubilidade, material insolúvel em água, e a habilidade 1 do 6º ano, que fala sobre classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de 2 ou mais materiais, a partir da observação e da comparação das características e propriedades de diferentes materiais por meio da execução de experimentos simples, como a mistura de água e sal, água e areia e outros exemplos. Quando eu vou lá no currículo em ação, na situação de aprendizagem 1, eu vou ter ali misturas homogêneas e heterogêneas. A atividade 1
vai falar sobre as misturas do dia a dia. A atividade 2, atividade prática misturando as coisas. E a atividade 3, misturas homogêneas e heterogêneas. O mesmo a gente observa na questão 20. Qual material será solúvel em água dentre esses exemplos que é dado para o estudante? Essa é uma questão que aborda a habilidade 1B do 5º ano, esperando que o estudante consiga fazer a identificação e também a relação da imagem das 4 caixas de plástico, que elas são do mesmo material, e isto mostra que a resistência térmica, a temperatura de fusão são as mesmas, o formato também, o que diferencia o tamanho delas. Portanto, elas possuem volumes diferentes. Relação com a habilidade estruturante interdisciplinar de matemática, a habilidade 21 do 5º ano, que pede reconhecer volume como grandeza associada a sólidos geométricos e medir volumes por meio de empilhamento de cubos, utilizando preferencialmente objetos concretos, cujo objeto do conhecimento é noção do volume da unidade temática em matemática, grandezas e medidas de matemática, que é uma habilidade essencial do 5º ano para o 4º bimestre. E aqui na questão 19, espera-se que o estudante consiga fazer, que ele consiga associar o uso do solo humoso com alta fertilidade para que ele é usado. Dentro da habilidade 1B do 5º ano, associar as escolhas desses materiais às suas propriedades para o fim desejado. Essa questão tem ligação com a questão 17, que pede para o estudante identificar qual é o tipo de solo da imagem que eles estão visualizando. E é a questão 16 da AP do 4º ano e também da AP do 5º ano, ou seja, é uma questão que está vindo de anos anteriores para ver o nível de proficiência dos nossos alunos dentro do 6º ano. Na habilidade essencial do 6º ano, é uma habilidade de retomada, habilidade 3 do 5º ano, da unidade temática Matéria e Energia. Pede para que o aluno consiga identificar os efeitos decorrentes da ação do ser humano sobre o equilíbrio ambiental relacionado à vegetação com o ciclo da água e a conservação dos solos, dos cursos de água e da qualidade do ar atmosférico. O objeto de conhecimento é o ciclo da água. Lá na questão 4, na imagem, a atitude dessa pessoa em jogar mais lixo no rio, achando que não vai prejudicar ninguém. Pede para que o estudante identifique os efeitos decorrentes dessa ação sobre o equilíbrio ambiental dentro da habilidade 3 do 5º ano. Aqui na questão 10, através do texto, pede para que o estudante identifique por que o ciclo mencionado no texto é importante. Ou seja, identificam no texto o ciclo da água, que é trabalhado dentro da habilidade 3 do 5º ano, que é uma habilidade essencial do 6º para esse ano. Também vem de encontro com a habilidade 2 do 5º ano, o ciclo hidrológico e suas implicações na agricultura, no provimento de água potável. Quando eu pego o currículo em ação do 5º ano, eu tenho a sequência 1. E dentro da sequência 1, eu tenho a atividade 1.3. Essa atividade ela vai envolver as habilidades 2 e 3 do 5º ano. Vai ali tratar sobre o trabalho para que as crianças entendam como o efeito das ações humanas geram desequilíbrio no meio ambiente e a relação com o ciclo da água, dentro do estudo do ciclo da água. Lembrando que a habilidade 2 do 5º ano vai pedir para reconhecer as mudanças de estado físico da água
estabelecendo relação com o ciclo hidrológico e suas implicações na agricultura, no clima, na geração de energia elétrica, na produção tecnológica, no provimento de água potável e no equilíbrio dos ecossistemas em diferentes escalas, tanto local, como regional, como nacional. Esta questão 16, eu classifiquei nesta habilidade, pensando na habilidade 3 do 5º ano, cujo objeto do conhecimento é o ciclo hidrológico. Então, pensando na associação que o estudante poderá fazer de colocar a ordem das etapas do ciclo de vida do homem. Ela também é a questão 13 da AP do 4º ano e a questão 13 da AP do 5º ano. É outra questão, é outro exercício aí, em outros que caiu nos anos anteriores para reconhecer o nível de proficiência desses alunos. Aqui nós temos, não é uma habilidade do 6º ano, essa habilidade ela é essencial, ela é do 5º ano, do 4º bimestre, da unidade temática Terra e Universo, é a habilidade 11 do 5º ano. Fala sobre relacionar o movimento aparente diário do Sol e das demais estrelas do céu ao movimento de rotação da Terra e a sucessão de dias e noites, dentro do objeto de conhecimento, o movimento de rotação da Terra. Aí eu entro na questão 18, pedindo para que o estudante consiga fazer a identificação por que as imagens elas são diferentes e relacionar o movimento aparente diário do Sol ao movimento da rotação da Terra e a sucessão de dias e noites. Também é uma questão de anos anteriores, ela está na AP do 4º ano, assim como está também na AP do 5º ano. O objeto do conhecimento é o movimento de rotação da Terra. O mesmo na questão 20, fala associar o dia com a luz natural. Na habilidade essencial do 6º ano, da unidade temática Matéria e Energia, a habilidade 3 do 6º ano, que fala sobre investigar e identificar quais métodos de separação de materiais de uso cotidiano devem ser escolhidos ou selecionados para a separação de misturas analisadas. E, além disso, fazer a pesquisa, por exemplo, da produção de sal de cozinha e a destilação do petróleo. O objeto do conhecimento é separação de materiais. E quando nós vamos para o currículo em ação do 6º ano, lá na situação de aprendizagem 3 do currículo em ação do 6º ano, nós temos separação de misturas. A atividade 1, métodos de separação de misturas, como, por exemplo, catação, peneiração, filtração, decantação, separação magnética, centrifugação, evaporação, destilação simples. E dentro da atividade 2, nós temos o estudo da destilação fracionada. E na sistematização da sequência de atividades, nós temos de onde vem o sal. Indicação de assistir o vídeo da TV Escola, na etapa do finalizando da sequência de atividade. Aí a gente entra nas questões 5, 8, 13, 24, que tem o mesmo objetivo, que é identificar quais métodos de separação de misturas que eu devo utilizar. Nesta questão 5, o estudante tem que identificar qual método está sendo usado, né, para separar a água do cozimento de macarrão. Na questão 3, usando o conceito de densidade, que durante o estudo dos métodos é abordado, que o estudante consiga identificar qual que é o método usado pelos garimpeiros na separação do ouro e da areia usando a água. Na questão 24, temos a identificação de métodos de separação de misturas a partir da pesquisa sobre procedimentos específicos, tais como a produção de sal, que foi lá na etapa da situação de aprendizagem, a sistematização de onde vem o sal, que pede aí para o aluno fazer, para ele assistir o vídeo da TV Escola na etapa finalizando aí da sequência de atividades.
E, por fim, também temos a identificação de métodos de separação de misturas a partir da pesquisa sobre procedimentos específicos, tais como a destilação do petróleo, e que tem que estar atento ao método 2 da figura, né? Lá na situação de aprendizagem, na separação de misturas, na atividade 2, que vai trabalhar a destilação fracionada na obtenção dos derivados de petróleo. Aqui a habilidade essencial do 6º ano da unidade temática Matéria e Energia, a habilidade 4 do 6º ano, associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao desenvolvimento científico e tecnológico, reconhecendo benefícios e avaliando impactos socioambientais. Objeto de conhecimento materiais sintéticos, e quando eu vou para o currículo em ação ali do 6º ano, eu tenho a situação de aprendizagem 4, materiais sintéticos, né, do currículo em ação, página 183 do caderno do aluno, atividade 1, materiais sintéticos, o texto, o que são materiais sintéticos, aí traz plásticos, o vidro, o nylon, o acrílico e até mesmo medicamentos, que são exemplos hoje de materiais produzidos sinteticamente. Vai ser trabalhado ali com o aluno nessa sequência de atividade. Na questão 3, pergunta para o estudante qual é a origem da maior parte dos medicamentos criados atualmente. Espera-se que ele consiga fazer aí a associação à produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao desenvolvimento científico e tecnológico, reconhecendo os benefícios e avaliando também os impactos socioambientais dentro do objeto de conhecimento materiais sintéticos. E assim como na questão 23, saber qual dos objetos das imagens é de origem sintética. Nesta questão 25, olhamos para a situação de aprendizagem 4, materiais sintéticos do currículo em ação, do 6º ano, atividade 1, materiais sintéticos, o texto, o que são materiais sintéticos, traz essa problemática dos copos descartáveis aí que foram trabalhados com os alunos. E na questão 15, descarte inadequado do lixo do medicamento, né? Não é lugar, lixo não é lugar de medicamento, como retrata ali a figura. A situação de aprendizagem 4, materiais sintéticos do currículo em ação, o que são materiais sintéticos, ele traz essa problemática do descarte inadequado de medicamentos. Esta questão, ela também está presente na AP do 7º ano. Na habilidade essencial do 3º ano do 4º bimestre, unidade temática Matéria e Energia, a habilidade 9 do 3º ano, que fala sobre classificar diferentes amostras do solo do entorno da escola e reconhecer suas características como cor, textura, cheiro, tamanho das partículas e etc. O objeto do conhecimento é características da terra, usos do solo. A habilidade essencial do 7º ano, do 2º bimestre, da unidade temática Vida e Evolução, traz como caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto ao tipo de solo. Os objetos de conhecimento aqui, no caso, a diversidade de ecossistemas. E quando nós temos essa questão 17, dentro aí de classificar diferentes amostras do solo na habilidade 9 do 3º ano, dentro do objeto de conhecimento características da terra, usos do solo. E também da habilidade 7, né, de ciências do 7º ano, caracterizar os principais ecossistemas quanto ao tipo de solo que eles têm. Lá na questão 19, nós vimos que pede que o estudante identifique para qual uso o solo humoso é ideal. E esta questão 17 aqui, ela é uma questão que também está presente na AP, tanto do 4º ano como do 5º ano. A habilidade essencial aqui do 7º ano, da unidade temática Terra e Universo, é a habilidade 13A do 4º bimestre, do 7º ano, fala sobre identificar e descrever o mecanismo natural do efeito estufa e seu papel fundamental para o desenvolvimento da vida na Terra.
O objeto do conhecimento é o efeito estufa. Em geografia, nós temos a habilidade 32 do 6º ano, que pede, né, que o aluno consiga diferenciar fenômenos naturais e fenômenos provocados pela ação humana e relacionar com os fenômenos climáticos, como radiação solar, radiação ultravioleta, ilha de calor, o aquecimento global, o efeito estufa e a camada de ozônio, entre outros. Objeto do conhecimento, atividades humanas e dinâmica climática dentro de geografia da unidade temática natureza, ambientes e qualidade de vida. E aí nós caímos na questão 26. Essa questão ela exige do estudante a que está diretamente ligado o problema ambiental retratado aí na imagem dessa poluição. Aqui nós finalizamos as questões do 6º ano da AP, e dentro da análise de quais habilidades as questões abordaram, nós temos aqui um comparativo das habilidades essenciais previstas para o primeiro bimestre, nessa primeira coluna, para o 6º ano com as habilidades do currículo em ação do 6º ano, que é a segunda coluna, e outras habilidades de outros anos e até componentes curriculares, que é a última coluna da tabela que vocês estão visualizando. As habilidades com fundo azul claro são as habilidades que ser identificadas aí nas questões da AP do 6º ano. A gente nota que a habilidade 2 do 6º ano, presente no currículo em ação, não é uma habilidade essencial este ano para o 6º ano, é a habilidade que não foi exigida, que não foi pedida, que não foi cobrada nesta AP. Essa habilidade 2 do 6º ano, que está presente no currículo em ação, ela trata sobre transformações químicas, fala sobre observar, identificar e registrar evidências de transformações químicas decorrentes de misturas de diversos materiais, e ela está presente na AP do 7º ano, que nós vamos ver aqui pouco, que é uma habilidade essencial do 7º ano. Então, agora a gente começa a análise das questões da AP do 7º ano. A primeira habilidade, nós temos aí a habilidade essencial do 4º ano, do primeiro bimestre, da unidade temática Vida e Evolução, é a habilidade 6 do 4º ano, reconhecer a participação de fungos e bactérias no processo de decomposição, bem como a importância ambiental deste processo. Dentro do objeto de conhecimento, cadeias alimentares simples e micro-organismos. Então, nessa questão 16, o que a queimada traz de consequência para o ambiente. É isso que pede para o aluno ele consiga identificar qual é a resposta. É uma questão que está presente na AP do 8º ano também. E dentro da habilidade essencial do 6º ano, primeiro bimestre, a unidade temática Matéria e Energia, a habilidade 1B do 5º ano, que é essencial do 6º. Fala sobre identificar e relatar o uso de materiais em objetos e associar as escolhas desses materiais às suas propriedades. Dentro do objeto de conhecimento, aí, propriedades físicas e químicas dos materiais. Nesta questão, a habilidade ela é essencial do 6º ano, que na verdade ela é de retomada do 5º ano e que espera-se que o estudante consiga fazer essa associação à escolha do material às suas propriedades para o fim para o que ele é usado, como por exemplo a condutibilidade elétrica do material. Dentro da habilidade 1B do 5º ano, que trata da propriedade do metal de conduzir energia elétrica e do plástico ser um isolante elétrico. Ela é a questão também, a 20ª questão da AP do 8º ano, que nós vamos verificar daqui a pouco. Na habilidade essencial do 5º ano, do 2º bimestre, dentro da unidade temática Matéria e Energia, a habilidade 4 do 5º ano, identificar os usos da água nas atividades cotidianas do campo, no transporte, na indústria, no lazer e na geração de energia, para discutir e propor formas sustentáveis de utilização desse recurso dentro do objeto do conhecimento, ciclo hidrológico, consumo consciente
e reciclagem. E na questão pede-se para que o aluno consiga identificar os usos da água nas atividades cotidianas para discutir e propor formas sustentáveis de utilização desse recurso. Também é uma questão, ela na verdade é a questão 19 da AP do 8º ano. A habilidade 14 do 5º ano é uma habilidade essencial do 6º ano prevista para o 4º bimestre. Fala sobre comunicar por meio da tecnologia, a importância das ações sustentáveis para a manutenção do equilíbrio ambiental na comunidade em que vive, como um modo de intervir na saúde coletiva. O objeto do conhecimento é consumo consciente, reciclagem, matéria e energia. E aí nós temos a questão de que trata sobre preservação ambiental. Comunicar a importância das ações sustentáveis para a manutenção do equilíbrio ambiental na comunidade em que vive, como um modo de intervir na saúde coletiva, dentro do consumo consciente e da reciclagem. Nós vemos também que a habilidade 5 do 5º ano, que é uma habilidade essencial do 5º ano para o 2º bimestre, fala sobre construir proposta coletiva, incentivando o consumo consciente e discutir soluções para o descarte adequado e a reutilização ou reciclagem de materiais consumidos na escola. E nos demais espaços de vivência, as propriedades dos materiais, o consumo consciente, a reciclagem dentro da unidade temática em matéria e energia. Ela também é uma questão que nós vemos dentro do 8º ano, que é a questão 18. A habilidade essencial do 7º ano, do 1º bimestre, da unidade temática matéria e energia, a habilidade 2 do 6º ano, que fala sobre observar, identificar e registrar evidências de que uma transformação química, de que uma reação química ocorreu. O objeto de conhecimento são transformações químicas. E nesse exercício, espera que o estudante ele consiga observar e identificar aqui qual que é a evidência que permite a identificação de que essa fatia do pão passou por uma transformação química durante o tempo aí que foi passando pelo processo de aquecimento, que é no tempo 2 minutos que está pedindo no exercício. Lembra que o objeto do conhecimento aqui trabalhado é transformações químicas para desenvolver essa habilidade essencial do 7º ano, que é a habilidade 2 do 6º ano. Aqui no exercício 21, o que ocorre quando a banana verde ela é embrulhada no jornal e como que o estudante consegue identificar essa mudança, esse amadurecimento. Assim como nessa questão, nós temos também, além da habilidade 2 do 6º ano, nós podemos citar a habilidade 2 do 4º ano, que é investigar as transformações que ocorrem nos materiais quando eles são expostos a diferentes condições, registrando as evidências observadas. Essa é uma habilidade essencial para esse ano do 5º ano, que foi trabalhada no 1º bimestre. Nesta questão, pede o porquê que a transformação do milho de pipoca é irreversível. Então, nós temos ali, lembrando a habilidade 2 do 6º ano, que é de retomada do 7º, dentro da habilidade com o trabalho sobre transformações químicas, diferenciando de transformações físicas. E a habilidade essencial do 4º ano, que será trabalhada no 4º bimestre, a 2 do 4º ano. Investigar as transformações que ocorrem nos materiais quando estão expostos a diferentes condições, como aquecimento, como resfriamento, a presença da luz e da umidade. Registrando as observações, as evidências que foram observadas em experimentos e diferenciando os resultados
obtidos. Aqui, o objeto de conhecimento trabalhado lá no 4º ano, na habilidade 2, são as transformações reversíveis e não reversíveis. Na habilidade essencial do 7º ano, do 1º bimestre, da unidade temática matéria e energia, nós temos ali a habilidade 4 do 6º ano, associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao desenvolvimento científico e tecnológico, reconhecendo benefícios e avaliando impactos socioambientais. O objeto de conhecimento são materiais sintéticos. E na questão 3, pergunta para o estudante qual dos materiais citados é considerado sintético. Ele reconheça qual material não é de origem natural e, a partir do estudo do objeto do conhecimento, materiais sintéticos, para o desenvolvimento da habilidade em questão. Afinal, a habilidade pede associação e para que o estudante ele consiga fazer essa associação, ele precisa saber o que é sintético, o que é material sintético. O mesmo raciocínio para a questão 10, saber qual objeto dentro desta imagem, dentro dessas imagens, apresenta aí origem sintética. Aqui na questão 26, dentro da habilidade 4 do 6º ano, entre o objeto do conhecimento materiais sintético, nós temos aí os plásticos têm origem sintética, e também da habilidade 14 do 5º ano, que fala sobre comunicar a importância das ações sustentáveis para a manutenção do equilíbrio ambiental na comunidade em que vive, como modo de intervir na saúde coletiva dentro do objeto do conhecimento, consumo consciente e reciclagem. Na habilidade 4 do 6º ano, o que se espera da habilidade é que faça avaliação do descarte inadequado aos impactos socioambientais que esse descarte irá gerar no meio ambiente. Aqui a mesma coisa na habilidade 4 do 6º ano, que se espera da habilidade é que ele consiga reconhecer os benefícios da produção de medicamentos na qualidade de vida das pessoas que são portadoras aí de doenças. Essa daqui, lembrando que nós já vimos, ela é a questão 15 da AP do 6º ano, dentro das habilidades ali 4 do 6º ano e a 5 do 5º ano, que fala sobre o descarte inadequado no lixo de medicamentos. Então, dentro da habilidade, fazer ali a associação, associar a produção de medicamentos e avaliar os impactos socioambientais dentro do objeto do conhecimento materiais sintéticos. Na habilidade do 6º ano, do 4º bimestre, é uma habilidade essencial, habilidade 14 do 6º ano, de Terra e Universo, reconhecer e explicar que os movimentos de rotação e translação da Terra e da inclinação do seu eixo de rotação em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol originam eventos como as mudanças na sombra de objetos ao longo do dia em diferentes períodos do ano. Objetos do conhecimento, forma, estrutura e movimentos da Terra. E aqui nós temos o exercício dentro da habilidade 14 do 6º ano de reconhecer e explicar os movimentos de rotação, e dentro da habilidade 14 do 6º ano, conforme nós já mencionamos, de reconhecer e explicar os movimentos de rotação. Além da habilidade 14, nós temos também a habilidade 11 do 5º ano, que é uma habilidade essencial do 5º ano para o 4º bimestre. Que fala sobre relacionar o movimento aparente diário do Sol ao movimento de rotação da Terra e a sucessão de dias e noites dentro do objeto de conhecimento movimento de rotação da Terra, da unidade Terra e Universo, que podemos considerá-la aí estruturante. Dentro da unidade temática Terra e Universo, e nós podemos também aí considerá-la como uma habilidade estruturante. Na habilidade essencial do 7º ano, 1º bimestre,
dentro da unidade temática Matéria e Energia, a habilidade 1A do 7º ano, que fala sobre discutir a aplicação das máquinas simples, né? Aí entra martelo, tesoura, alavanca, roldana, entre outras, e propor soluções e invenções para a realização de tarefas mecânicas cotidianas. Além da 1A, nós temos a 1B também, que traz sobre investigar como as máquinas simples, elas fizeram parte do cotidiano humano em diferentes períodos históricos, incluindo o desenvolvimento industrial paulista, e além disso argumentar sobre como o seu uso mudou a sociedade dentro do objeto de conhecimento máquinas simples. Quando nós vamos lá para o currículo em ação do 7º ano, nós temos a situação de aprendizagem 1, máquinas, histórico e funcionalidades. A atividade 1 traz o surgimento das máquinas, a 2 traz conhecendo as máquinas simples e suas funcionalidades, a atividade 3 traz o ser humano, a máquina e a tecnologia. A atividade 4 vai trazer as máquinas e o cotidiano. A atividade 5 vai trazer sobre construção de modelos de máquinas simples, polias e gangorras. A atividade 6, desenvolvendo um projeto inovador. A atividade 7 vai trazer sobre momentos históricos e avanços científicos e tecnológicos das máquinas dentro das revoluções industriais, que são os principais marcos históricos do assunto. E aí nós vamos para a primeira questão da AP do 7º ano, a habilidade 1, discutir a aplicação das máquinas simples e propor soluções e invenções para a realização de tarefas mecânicas cotidianas, solicitando aí o aluno que tipo de máquina simples é a parte do macaco hidráulico indicado ali pela seta, que é a alavanca, né? Na próxima questão, na questão 6, nós temos aí a habilidade 1A, novamente, discutir a aplicação de máquinas simples e propor soluções, invenções para a realização de tarefas mecânicas cotidianas. Nós temos aí o exemplo do uso da roldana. E na próxima questão, na questão 15, nós temos novamente discutir a aplicação das máquinas simples e propor soluções e invenções para a realização de tarefas mecânicas cotidianas. Nós podemos até associar a complementação da habilidade 1A à habilidade 1B, conforme nós lemos anteriormente, que é investigar como as máquinas simples, elas fizeram parte do cotidiano humano em diferentes períodos históricos, incluindo o desenvolvimento industrial paulista, e argumentar sobre como o seu uso mudou a sociedade. Lá na questão, ela já começa, essa próxima questão, ela já começa durante a primeira Revolução Industrial, além da habilidade 1B do 7º ano, né, fala sobre investigar, sobre as máquinas simples no uso do nosso cotidiano, argumentar sobre como esse uso mudou a sociedade. Nós também podemos citar a habilidade 4 do 7º ano, que fala sobre identificar, analisar e avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico para o funcionamento de máquinas térmicas. E temos também a habilidade que não é essencial, que é a 5ª habilidade do 7º ano, que fala sobre discutir o uso de diferentes tipos de máquinas térmicas ao longo do tempo, dentro do objeto ali do conhecimento, história dos combustíveis e das máquinas térmicas. Aqui também fala sobre entender o princípio de funcionamento de alguns equipamentos através do motor a combustão. Além da habilidade 1B do 7º ano, também podemos citar a habilidade ali 4 do 7º ano, sobre identificar, analisar e avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico para o funcionamento ali de máquinas térmicas. Outra questão sobre Revolução Industrial, uma tecnologia criada a partir da máquina térmica. Além da habilidade 1B do 7º ano, também podemos citar a habilidade 4 do 7º ano, conforme já mencionei, sobre identificar, analisar e avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico ali para o funcionamento de máquinas térmicas.
A habilidade essencial do 7º ano, do primeiro bimestre, a habilidade 2 do 7º ano do currículo em ação. Quando nós vamos lá no currículo em ação, nós vamos ter a 2 e a 3 sendo trabalhada dentro da unidade temática matéria e energia. A habilidade 2 fala sobre diferenciar temperatura, calor e sensação térmica e identificar materiais de acordo com o processo de propagação térmica. E na habilidade 3, utilizar o conhecimento das formas de propagação de calor para justificar a utilização de determinados materiais, sendo condutores ou isolantes, e explicar o princípio de funcionamento de alguns equipamentos, além de construir soluções a partir desse conhecimento que o aluno tiver. Dentro do objeto conhecimento, formas de propagação de calor e equilíbrio termodinâmico e vida na Terra. Quando nós vamos lá para o currículo em ação, nós temos a situação de aprendizagem 2, formas de propagação de calor do 7º ano. A atividade 1 fala sobre cadê o calor. A atividade 2 fala sobre calor, temperatura e sensação térmica. A 3 sobre previsão do tempo. A 4, quem libera mais calor, né, diferencia a diferença entre temperatura e calor. Vem um experimento sobre calor e temperatura. A atividade 5, práticas experimentais, formas de propagação de calor. Aí vem o experimento 1 sobre condução, o 2 sobre convecção e o 3 sobre irradiação. E a atividade 6, interpretação dos textos sobre condução, convecção e irradiação. E por fim, a atividade 7 sobre o equilíbrio térmico no dia a dia. A habilidade aqui é diferenciar a temperatura nesta questão de calor e sensação térmica em diferentes situações do dia a dia, de equilíbrio termodinâmico, e identificar materiais de acordo com o processo de propagação térmica. A questão ela exige do estudante a parte da habilidade que pede para ele conseguir identificar materiais de acordo com o processo da propagação térmica. Objeto de conhecimento, lembrando que são as formas de propagação de calor e equilíbrio termodinâmico e vida na Terra. O mesmo acontece nesse exercício que está solicitando aqui para o aluno sobre transferência de calor. Aqui é a madeira, né, que irá proteger as mãos e não acontecerá a propagação de calor, ou seja, né, a condução do calor nesse exercício, na interpretação do aluno. A habilidade é diferenciar temperatura, calor e sensação térmica, né, em diferentes situações cotidianas de equilíbrio termodinâmico e também identificar materiais de acordo com o processo de propagação térmica. A questão aqui exige do estudante a parte da habilidade que pede para ele diferenciar temperatura, calor e sensação térmica em diferentes situações cotidianas de equilíbrio termodinâmico. A questão aqui já vai partir da habilidade 2 do 7º ano, que pede para diferenciar temperatura, calor e sensação térmica, pedindo para que o aluno identifique o que é a imagem do termômetro, marcando a temperatura média do meio ambiente, ela representa. Nessa questão já exige a parte da habilidade que pede para utilizar o conhecimento das formas de propagação de calor ali, que é um tipo de energia que pode ser transferido de um corpo para o outro, quando há diferença de temperatura entre eles. Assim, a gente acaba concluindo as questões do 7º ano, da AP do 7º ano. E aqui, dentro da análise, né, de quais habilidades, né, as questões abordaram, nós temos um comparativo das habilidades essenciais previstas para o primeiro bimestre, para o 7º ano, com as habilidades do currículo em ação, do 7º ano, e também outras habilidades de outros anos e até componentes curriculares. Lembrando que as habilidades de fundo azul, que são todas, na verdade, né, são habilidades que foram identificadas nas questões da AP do 7º ano. Então, nós temos todas as habilidades essenciais, como vocês estão vendo, as de retomada do 6º ano, a 2 e a 4, as habilidades essenciais do 7º ano, a 1A, a 2, a 3 e a 4, elas foram aí abordadas nas questões da AP do 7º ano. Lembrando que aqui a habilidade de retomada 2 do 6º ano,
ela não foi prevista, né, ela não foi contemplada na AP do 6º ano, apesar que é uma habilidade presente no currículo em ação, mas não é uma habilidade essencial do 6º. Mas como ela é uma habilidade essencial do 7º ano, porque ela é uma habilidade de suporte para o 7º ano, ela foi contemplada aqui na AP do 7º ano. Todas as habilidades previstas no currículo em ação para o 1º bimestre também, do 7º ano, elas foram contempladas aqui nessa AP do 7º ano. E nós temos aqui outras habilidades aqui contempladas, além das que que estão previstas tanto no currículo em ação e as que estão previstas as que foram selecionadas como habilidade essencial para esse ano, que devem ser trabalhados durante esse ano de 2021. E agora, pessoal, nós vamos para a AP do 8º ano, né? As questões da AP do 8º ano. E a gente já começa com a habilidade ali essencial do 4º ano, 1º bimestre, vida e evolução, que fala o seguinte: é a 6ª habilidade do 4º ano, reconhecer a participação de fungos e bactérias no processo de decomposição, bem como a importância ambiental desse processo, dentro ali do objeto de conhecimento, cadeias alimentares simples e micro-organismos. Vocês podem observar que essa é uma questão que ela está lá presente na AP do 7º ano. Então, repete ela aqui no 8º ano para ver o nível de proficiência desses alunos aí do 8º ano dentro do objeto de conhecimento, cadeias alimentares simples e micro-organismos. Nós temos aqui a habilidade essencial do 6º ano, do 1º bimestre, a habilidade 1B, que ela é do 5º ano, dentro da unidade temática Matéria e Energia, que fala sobre identificar e relatar o uso de materiais em objetos e associar as escolhas desses materiais às suas propriedades para o fim desejado, dentro do objeto de conhecimento, propriedades físicas e químicas dos materiais. Essa é uma questão que está presente na AP do 7º ano, e a mesma interpretação que nós tivemos lá, a gente tem aqui, que é uma habilidade essencial aí do nosso 6º ano, que é retomada do 5º ano, de conseguir fazer associação aí desses materiais às suas propriedades, no caso, a condutibilidade elétrica, que trata da propriedade do metal de conduzir energia elétrica e do plástico ser um isolante elétrico. Na habilidade essencial do 5º ano, do 2º bimestre, da unidade temática Matéria e Energia, nós temos a habilidade 4 do 5º ano, identificar os usos da água nas atividades cotidianas, para discutir e propor formas sustentáveis de utilização desse recurso, dentro do objeto de conhecimento ali, ciclo hidrológico, consumo consciente e reciclagem. Também é uma questão, na verdade é a questão 19 da AP do 7º ano, para vocês verem como que vai e volta para ver o nível de proficiência aí desses alunos. Que fala sobre, que pede, na verdade, para que ele consiga identificar os usos da água nas atividades cotidianas, para discutir e propor formas sustentáveis de utilização desses recursos e o aluno consiga reconhecer isso nessa atividade. Na habilidade essencial do 6º ano, do 4º bimestre, que é uma habilidade retomada do 5º, a A14, fala sobre comunicar a importância das ações sustentáveis para a manutenção do equilíbrio ambiental na comunidade em que vive, como modo de intervir na saúde coletiva. O objeto de conhecimento é consumo consciente, né, reciclagem, dentro ali da unidade temática Matéria e Energia. Aqui a questão, ela também é uma questão presente, é a questão 18, se a gente for procurar lá na AP do 7º ano. Então, além da habilidade 14 do 5º ano, né, que fala sobre comunicar a importância das ações sustentáveis para a manutenção do equilíbrio ambiental, nós temos também a habilidade 5 do 5º ano, que ela é essencial do 5º para o 2º bimestre, que fala sobre construir proposta coletiva, incentivando o consumo consciente e discutir soluções para o descarte adequado
e também a reutilização ou a reciclagem de materiais consumidos tanto na escola como nos demais espaços de vivência, dentro ali de propriedades físicas dos materiais, consumo consciente, reciclagem de matéria e energia da unidade temática matéria e energia. Na habilidade essencial que nós temos no 6º ano, do 4º bimestre, nós temos a unidade temática Terra e Universo, é a 14 do 6º ano, reconhecer e explicar que os movimentos de rotação e translação da Terra e da inclinação do seu eixo de rotação em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol originam eventos como as mudanças na sombra de objetos ao longo do dia em diferentes períodos do ano dentro ali do objeto de conhecimento, força, estrutura e movimentos da Terra. Vocês vão observar que é a questão 17, se eu recorrer lá ao 7º ano, da habilidade 14 do 6º ano, que é reconhecer e explicar ali os movimentos de rotação. Além da habilidade 14, nós temos a habilidade 11 do 5º ano, que é a habilidade essencial do 5º ano do 4º bimestre, que pede ali para ele relacionar o movimento aparente diário do Sol ao movimento de rotação da Terra e a sucessão de dias e noites, o conteúdo ali, movimento de rotação da Terra dentro da unidade temática ali, Terra e Universo, né? Na habilidade essencial do 7º ano do 1º bimestre, de matéria e energia, a 1B do 7º ano, fala sobre investigar como as máquinas simples, elas fizeram parte do cotidiano humano em diferentes períodos históricos, incluindo o desenvolvimento industrial paulista, e argumentar sobre como o seu uso mudou a sociedade dentro ali do objeto de conhecimento máquina simples. Lembrando que lá no currículo de ação do 7º ano nós temos a situação de aprendizagem 1, que vai ter ali, que vai trazer a atividade 3, o ser humano, a máquina e a tecnologia. Atividade 4, as máquinas e o cotidiano. Atividade 5, construção de modelos de máquinas simples. Atividade 6, o desenvolvendo um projeto. A 7, momentos históricos e avanços científicos e tecnológicos das máquinas dentro da Revolução ali industrial, que são os principais marcos históricos ali, lembrando que nós já mencionamos. Ela é a questão 25 do 7º ano, que fala sobre Revolução Industrial e as máquinas térmicas, né, uma tecnologia criada a partir de uma máquina térmica dentro ali da habilidade 1B do 7º ano, conforme nós já mencionamos. Aqui, com base no texto, nessa questão, como o meio de transporte mais antigo em operação no Brasil, ela produz o seu movimento, que é a locomotiva a vapor, que o aluno consiga identificar aí qual que é a alternativa. Na habilidade essencial do 8º ano, 1º bimestre, dentro da unidade temática matéria e energia, nós temos a habilidade 2 do 7º ano, porque é uma habilidade essencial de retomada, que fala sobre diferenciar temperatura, calor e sensação térmica em diferentes situações cotidianas de equilíbrio termodinâmico e identificar materiais de acordo com o processo de propagação térmica. Objeto de conhecimento, formas de propagação do calor e equilíbrio termodinâmico e vida na Terra. Aqui, o calor se propaga através de ondas eletromagnéticas, conforme o exercício menciona e solicita ali para os alunos. Aqui, a transferência de energia térmica de um corpo de maior temperatura para um corpo com menor temperatura. O estudante ele precisa ter observado, né, a imagem que o ebulidor ele precisa de energia elétrica, né, ele está ligado à energia elétrica, pois na verdade não deixa de ser uma resistência conforme, assim como a resistência do chuveiro elétrico. E aqui nessa questão, por que sai fumaça da boca em situações de frio, né? A perda de calor para o ambiente. A propagação de calor
é a transição da energia térmica de um corpo mais quente para uma massa mais fria, né? A gente só precisa tomar aqui um cuidado, uma atenção na retomada dessas questões com os alunos, com o termo fumaça branca, aí, porque a gente sabe que não é fumaça, porque fumaça para eles é quando está queimando alguma coisa que está saindo, para que não passe essa associação aí que sai fumaça da nossa boca, né? Aqui a transferência de calor devido à diferença de temperatura no fluxo de calor indicado entre a latinha de refrigerante que está quente, né, e o gelo. E aqui nós temos a troca de calor quando você tem que adicionar o leite frio no café quente para esfriá-lo, né? O café quente ele acaba transferindo a energia térmica para o leite até que os dois ali atinjam a mesma temperatura. E aqui na habilidade essencial do 8º ano, primeiro bimestre, tenho aqui a unidade temática Matéria e Energia, a habilidade 4, né, do 7º ano, que fala sobre identificar, analisar e avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico para a manutenção da vida na Terra, para o funcionamento de máquinas térmicas e outras situações cotidianas dentro do objeto de conhecimento ali, que é equilíbrio termodinâmico e vida na Terra. Aqui na questão 4, fala sobre troca de calor, vapor quente, que passava pelo tubo imerso em água fria. Como o vapor era resfriado, ele volta ao estado líquido e é encaminhado novamente para a caldeira, essa interpretação do aluno. Na questão 21, por definição física, essa sensação térmica, ela trata-se de uma percepção do ar, a qual pode-se diferir muito da temperatura real, pois fatores como a umidade relativa do ar, a densidade atmosférica e até a velocidade de propagação do vento, eles alteram a transferência de energia e transferência de calor entre o meio ambiente e o corpo. E ali dentro da habilidade, só relembrando 4 do 7º ano, que é uma habilidade essencial do 8º ano, fala sobre identificar, analisar e avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico em situações cotidianas dentro ali do assunto, equilíbrio termodinâmico e vida na Terra, né? Na habilidade do 8º ano do primeiro bimestre, da unidade temática Matéria e Energia, nós temos a habilidade 1 do 8º ano, identificar e classificar diferentes fontes renováveis e não renováveis e comparar como a energia é utilizada em residências, em comunidades ou cidades, em relação aos princípios da sustentabilidade. O objeto é fontes e tipos de energia e também transformação de energia. Quando eu recorro ao currículo em ação, nós temos lá a situação de aprendizagem 1, fontes, tipos de energia e impactos socioambientais. Dentro dessa situação de aprendizagem, eu tenho as atividades A1, a energia em nosso dia a dia, A2, as diferentes modalidades, formas ou tipos de energia, A3, as fontes de energia, utilização e os impactos socioambientais. E aí, no exercício 8, nós temos a identificação do tipo de energia na imagem. A habilidade pede para identificar e classificar diferentes fontes, trabalhando as diferentes fontes e tipos de energia. E aqui no exercício 10, nós temos o tipo de energia, em qual imagem que ele está visualizando, você tem a representação aí da energia eólica. Aqui no exercício 15 da AP do 8º ano, nós temos aí um pequeno texto que traz para ele sobre turbina ecológica, né? Como produz energia com uma correnteza de rios e pede-se ali para ele identificar qual é o tipo de energia de acordo com o texto para ele fazer a identificação. Na habilidade do 8º ano do primeiro bimestre, da unidade temática também, Matéria e Energia, nós temos a habilidade 1 do 8º ano, que é identificar e classificar diferentes fontes, comparar com a energia utilizada em residências. E também nós temos a habilidade 6B do 8º ano, identificar e analisar semelhanças e diferenças entre as diversas modalidades de energia. Mecânica, térmica, sonora, eólica, solar, luminosa, nuclear.
bem como seus respectivos impactos socioambientais. Dentro do objeto conhecimento, fontes e tipos de energia e transformações de energia. Quando eu vou lá no currículo em ação do 8º ano, que tem as duas, que aborda as duas habilidades citadas, tanto a 1 como a 6B do 8º ano, eu tenho a situação de aprendizagem 1, fontes, tipos de energias e impactos socioambientais. A atividade 1 eu tenho energia em nosso dia a dia, a atividade 2 eu tenho as diferentes modalidades, formas ou tipos de energia, e a atividade 3 eu tenho as fontes de energia, utilização e os impactos socioambientais. Aqui, na verdade, além do que eu já mencionei nas questões anteriores, aqui entra também a 6B. Nesse exercício, eu tenho a fusão do ferro, então está pedindo que tipo de energia é fornecida ao metal. Então, eu vejo que além da habilidade 1 do 8º ano, eu tenho ali a habilidade 6B do 8º ano, que fala sobre identificar e analisar semelhanças e diferenças entre as diversas modalidades ali de energia, mecânica, térmica, elétrica, eólica, luminosa, nuclear e etc., do uso consciente ali de energia elétrica dentro desse objeto do conhecimento. Aqui nessa questão nós temos um texto que fala sobre o animal que produz o sinal acústico, pede para o estudante identificar o tipo de energia gerada pelos animais capazes de produzir o sinal descrito ali dentro do texto. Aqui na habilidade 8 do primeiro bimestre, dentro da unidade temática matéria e energia, nós temos a habilidade 3 do 8º ano, classificar equipamentos elétricos residenciais, como por exemplo chuveiro, rádio, geladeira, ferro de passar roupa, lâmpada, de acordo com o tipo de transformação de energia, se é elétrica para energia térmica, ou para energia luminosa, ou para sonora, ou para mecânica. Dentro do objeto ali, fontes e tipos de energia e também transformação de energia. Aqui está pedindo para o aluno qual utensílio é capaz de transformar energia elétrica em mecânica dentro ali da habilidade 3 do 8º ano, conforme nós já falamos, que pede para o aluno classificar equipamentos elétricos de dentro de casa, residenciais, de acordo com o tipo de transformação de energia que ele utiliza, que ele acaba realizando. Mesma coisa aqui, esse equipamento ele acaba transformando energia elétrica em qual outro tipo de energia? Que é isso que pede para o aluno fazer a identificação dentro da habilidade. Aqui também, qual equipamento transforma energia elétrica em térmica, se é o ferro de passar roupa, liquidificador, se é o ventilador ou se é o aspirador de pó. E aqui nós temos a habilidade essencial do 8º ano do primeiro bimestre, a habilidade 18 do 8º ano, que fala sobre investigar o processo de produção e o consumo de equipamentos eletrônicos, e além de investigar, ele argumentar sobre o impacto na saúde individual e coletiva das pessoas. Além disso, de argumentar, propor modos de consumo mais sustentáveis dentro do objeto conhecimento, uso consciente de energia elétrica, cálculo de consumo de energia elétrica. Lá no currículo em ação do 8º ano, nós temos a situação de aprendizagem 4, a relação da produção e o consumo de energia elétrica e suas transformações com a saúde individual, coletiva, em prol de um mundo mais sustentável. A atividade 1, refletindo sobre a produção e o consumo de aparelhos, máquinas e equipamentos eletroeletrônicos. E a atividade 2, o bom uso da energia elétrica. Aqui nessa questão, pede para investigar o processo de produção e o consumo de equipamentos eletrônicos. Das informações da tabela, qual, juntamente com o tempo de uso da lâmpada em questão, permite calcular aí o consumo de energia elétrica na casa. Assim como a questão 8, que na verdade já responde a questão anterior, número 3, identificando aí qual aparelho consome mais energia elétrica. E aqui nós temos como calcular o consumo de energia elétrica, Ela é feita como? Como que o aluno consegue identificar aí qual que é a resposta correta ali do potência e tempo,
E aqui as habilidades de matemática, além das habilidades de matemática, né, subtração, multiplicação e divisão, se a gente for olhar o organizador curricular de matemática que está aí previsto aí em todos os anos, além, né, da habilidade 18 e até mesmo a 3, nós temos a habilidade 4 do 8º ano, que fala sobre calcular o consumo de eletrodomésticos a partir dos dados de potência descritos no próprio equipamento e tempo médio de uso, para comparar e avaliar seu impacto no consumo doméstico, que trabalhou na atividade 2, que eu mencionei para vocês, que fala sobre calculando o consumo de energia elétrica da situação de aprendizagem 3, ali do currículo em ação do 8º ano. E assim a gente acaba concluindo aí a AP do 8º ano com essas questões que nós abordamos. E aqui dentro a análise de quais habilidades as questões abordaram, nós temos um comparativo das habilidades essenciais previstas para o primeiro bimestre, né, para o 8º ano, com as habilidades do currículo em ação do 8º ano e outras habilidades de outros anos e às vezes até, neste caso aqui não, mas no 6º ano lá de outro componente curricular. As habilidades com fundo azul, como vocês já mencionei anteriormente, são as habilidades que nós acabamos identificando aí que estão presentes na AP do 8º ano. As habilidades 2 e 6A do 8º ano, presentes no currículo em ação, são habilidades que não foram exigidas nessa AP. A 2 fala sobre planejar e construir circuitos elétricos como pilha e bateria, fios e lâmpada, ou outros dispositivos e compará-los aos circuitos elétricos residenciais. A 6A fala sobre identificar e explicar o percurso da eletricidade desde a sua produção nas usinas geradoras termoelétricas, hidrelétricas, eólicas e outras, até a sua cidade, comunidade, casa ou escola. Trabalhadas juntos na situação de aprendizagem L2, circuitos elétricos e a distribuição de energia elétrica do 8º ano. Então, a gente nota que dentre as habilidades essenciais previstas para o 8º ano no primeiro bimestre, todas foram contempladas, e ali no currículo em ação do primeiro bimestre, de todas as habilidades contempladas no currículo em ação para o primeiro bimestre, nós temos ali as habilidades 6B, habilidade 1, habilidade 3, habilidade 4 e habilidade 18, além de outras habilidades de outros anos ali que foram abordadas também. E agora, para terminar, nós vamos ver as questões da AP do 9º ano. Aqui a gente começa com a habilidade essencial do 7º ano, primeiro bimestre, né? Observar, que na verdade é uma habilidade de retomada, é a habilidade 2 do 6º ano, observar, identificar e registrar evidências de transformações químicas dentro ali do objeto conhecimento de transformações químicas. E aqui evidências de ocorrência da reação química da combustão do fósforo, né? Aqui na habilidade essencial do 8º ano, primeiro bimestre, nós temos a habilidade 2 de retomada do 7º ano, diferenciar temperatura, calor e sensação térmica em diferentes situações do dia a dia, de equilíbrio termodinâmico, e, além disso, identificar materiais de acordo com o processo de propagação térmica. Quando a gente recorre lá à situação de aprendizagem 2, formas de propagação de calor do currículo em ação do 7º ano, nós temos a atividade 2, calor, temperatura e sensação térmica, e nós temos também a atividade 5, práticas experimentais, formas de propagação de calor. Aqui nesse exercício nós temos a transferência de calor, o estado inicial, corpos com diferentes temperaturas, e no estado final eles igualaram a temperatura, como essa condição aí foi alcançada, é o que se espera do aluno que ele consiga responder a questão. Nessa questão de transferência também de calor, através da barra, que nós temos a condução, observamos até a agitação dos átomos na figura, que ela é mais intensa, onde a chama ela está incendida. Aqui na habilidade essencial do 8º ano, do terceiro bimestre, dentro ali da unidade temática Vida e Evolução, nós temos a habilidade 10A do 7º ano, que é identificar as principais características de vírus e bactérias e as principais patologias que provocam no organismo humano. Além disso, nós temos a habilidade essencial também do 7º ano, do terceiro bimestre,
que é a 10B do 7º ano, fala sobre argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública, com base em informações sobre a maneira como a vacina atua no nosso organismo e o papel histórico da vacinação para a manutenção da vida individual e coletiva e para a erradicação de doença, dentro do objeto de conhecimento e fenômenos naturais e impactos ambientais, programas e indicadores de saúde pública. Aqui na questão sobre sarampo, que é uma doença infecciosa grave, né, causada por um vírus, que pode ser fatal. A transmissão ocorre quando o doente ele acaba tossindo, falando, espirrando, né, próximo de outras pessoas. E a única maneira de a gente evitar o sarampo é pela vacina. Então, ela é uma questão muito conveniente a ser retomada aí com os nossos estudantes devido ao cenário que nós estamos vivenciando. Aqui dentro da unidade temática Terra e Universo, nós temos a habilidade essencial do 7º ano, prevista para o 4º bimestre, a habilidade 14A do 7º ano, identificar, representar e descrever por meio de evidências a ação dos raios solares sobre o planeta Terra, a relação entre a existência da vida e a composição da atmosfera, incluindo a camada de ozônio. E também a habilidade essencial do 7º ano do 4º bimestre, a 14B. Identificar os fatores que aumentam ou diminuem a presença da camada de ozônio na atmosfera e com relação de propostas aí individuais e coletivas para a sua preservação em composição do ar e também camada de ozônio. Na questão aqui nós temos a destruição da camada de ozônio, né, que traz consequência para nós o câncer de pele. Além disso, nós temos a habilidade essencial do 9º ano do 1º bimestre, dentro da unidade temática Matéria e Energia. Eu tenho a habilidade 1, que fala sobre investigar as mudanças de estado físico da matéria, para explicar e representar essas transformações com base no modelo de constituição submicroscópica. Objeto de conhecimento e estrutura da matéria. E quando a gente recorre ao currículo de ação lá na situação de aprendizagem 1, nós temos a matéria e energia e os estados físicos da matéria. A situação de aprendizagem 1, a atividade 2, observando as mudanças de estados físicos da matéria. Atividade 3, identificando os estados físicos da matéria. A 4, estrutura da matéria. Aí vem a etapa 1, entendendo os estados físicos. E a etapa 2, representando os estados físicos da matéria. Então, aqui nesse exercício, dentro da situação de aprendizagem 1, a atividade 2, observando as mudanças de estados físicos dos materiais, pede aí para determinar qual é o estado físico da água, que aí está falando da escultura, né, que derretem logo, que é uma escultura efêmera. E aqui, na atividade 4, estrutura da matéria, etapa 1, entendendo os estados físicos, e a etapa 2, representando os estados físicos da matéria, no caso do gás carbônico sólido, gelo seco, ao passar por uma transformação física, temperatura ambiente, qual que vai ser o seu estado físico aí. Aqui os estudantes consigam identificar qual alternativa é a representação submicroscópica da água líquida, que conforme o texto fala que foi encontrada em Marte, aí no planeta vermelho. Nesse exercício aqui 2, está pedindo qual é o estado físico da água quando ela está como vapor. Aqui a gente observa que lá no currículo em ação, o estudo do plasma, ele traz como uma nota para o professor, que está presente lá no 1º bimestre, dentro da etapa 3, da atividade 4, da situação de aprendizagem 1, né? Matéria e energia e os estados físicos da matéria. A nota diz o seguinte, que é importante lembrar os estudantes sobre outros estados físicos da matéria, além do sólido, líquido e gasoso, que no caso aqui o plasma, né, e o condensado de Bose e Einstein, os físicos tanto indiano como alemão. E ele sugere ao professor, se o professor julgar pertinente, né, que ele incentive os seus estudantes aí para aprofundar seus estudos por meio de uma pesquisa orientada sobre o plasma. Aqui está pedindo para que indicar em qual momento está a representação microscópica do estado líquido. E aqui eu tenho a habilidade essencial do 1º bimestre do 9º ano, sobre matéria e energia, a habilidade 2 do 9º ano. Identificar e comparar quantidade de reagentes e produtos
envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas. A situação de aprendizagem 3, lá no currículo em ação, nós temos transformações químicas. Atividade 1, a transformação química na queima de um material. Atividade 2, a lei da conservação das massas. Atividade 3, a lei das proporções constantes. Na habilidade 3 do 9º ano, fala sobre identificar e descrever os modelos referentes à estrutura da matéria, de modo a conhecer a constituição do átomo e a composição de moléculas simples e comparar esses modelos a outros propostos ao longo da história das descobertas científicas. Quando eu quero trabalhar a representação de um átomo, por exemplo, Dalton e Thomson. Aqui o objeto de conhecimento, aspectos quantitativos das transformações químicas e estrutura da matéria dentro ali do currículo em ação na situação de aprendizagem 2, estrutura da matéria, a atividade 1, conhecendo o processo de investigação científica dos modelos atômicos já estudados, e a atividade 2, representando os modelos atômicos. Aqui nesse exercício com a representação da reação química de combustão completa do carvão, pergunta ali qual que é a propriedade do reagente, né, dos reagentes, que está conservada no produto, que na verdade é a lei da conservação das massas ali. Aqui na combustão do hidrogênio, a produção de vapor d'água está pedindo para que o estudante realize o balanceamento dessa reação química. Então, a quantidade de átomos presentes nas moléculas dos reagentes é exatamente igual à quantidade de átomos presentes nas moléculas dos produtos. Na verdade, são os mesmos átomos porque eles sofreram uma transformação química formando nova ou novas substâncias. Nesse exercício está falando sobre relação estequiométrica, lei de Proust ou lei das proporções constantes. A letra alternativa C ela já está em consonância com a reação química e suas quantidades em massa para cada reagente, cada produto formado. Então, eu tenho 46 gramas de etanol, produzem 54 gramas de água, conforme a representação ali da reação química. Pela proporção constante, nós temos que, se eu tivesse ali 96 gramas de oxigênio, eles vão produzir 88 gramas de gás carbônico. Então, se eu colocar 16 gramas de gás oxigênio, eu vou ter ali a produção aproximada de 14,6 gramas de gás carbônico. Na letra B, eu tenho, se 96 gramas de gás oxigênio produzem 54 gramas de água, 32 gramas de gás oxigênio, eles vão produzir 18 gramas de água e não 36 gramas, conforme está mencionando. Por isso que está errado. E na D, 46 gramas de etanol, eles produzem 88 gramas de gás carbônico. Então, 414 gramas de etanol vão produzir ali 792 gramas de gás carbônico, por isso que está errado. Mas o estudante ele não precisa nem realizar as proporções entre as massas, basta ele olhar que ele acaba identificando qual que é a relação estequiométrica da combustão completa do etanol e acaba ali identificando qual que é a alternativa correta. Aqui nessa questão, está falando sobre qual que é a lei de conservação de massa após a ocorrência da reação química na produção do sal de cozinha em ambiente fechado ali. Aqui nós temos a habilidade essencial do 9º ano para o primeiro bimestre e a habilidade 4 do 9º ano. Fala sobre planejar e executar experimentos que evidenciem que todas as cores de luz podem ser formadas pela composição das 3 cores primárias da luz e que a cor de um objeto está relacionada também à cor da luz que o ilumina. Dentro ali do objeto de conhecimento, radiações e suas aplicações à saúde. Buscando lá o currículo em ação, nós temos a situação de aprendizagem 4, as cores da luz. Atividade 1, percebendo as cores da luz. Atividade 2, as cores dos corpos. E atividade 3, percebendo as cores de um corpo. Aqui a dispersão é um fenômeno óptico em que a luz é separada em suas diferentes cores, quando refratada através de algum meio transparente, né? A exemplo do arco-íris, do prisma e de uma lente ali fotográfica que pede para o aluno fazer a identificação. Durante o dia, nesse exercício aqui, foi desenhado um pássaro amarelo e uma maçã verde, e como que esse aluno vai conseguir visualizar essas cores do desenho se for à noite, se ele utilizar uma lâmpada vermelha, se ele consegue fazer ali a identificação de qual alternativa é a correta.
Aqui nós sabemos, é o experimento, se o aluno consegue identificar, o experimento do disco de Newton. E aqui a Cantina resolveu, com a iluminação das fazer, né, a iluminação das cores com a bandeira italiana, verde, branca e vermelha, e percebeu que como cada cor influenciava nas cores da bandeira, e tinha ali o exemplo para cada um, né? E por que a mudança acontecia? É isso que queria saber ali no exercício, por que mudava a cor da bandeira que ele visualizava, dependendo ali da iluminação, da cor da iluminação. Aqui eu tenho a habilidade do 9º ano, primeiro bimestre, habilidade 5, né, do 9º ano, identificar, analisar, categorizar e explicar, a partir de conhecimentos científicos tecnológicos envolvidos, a transmissão e recepção de imagem e som que revolucionaram os sistemas de comunicação humana. Quando eu recorro lá ao caderno, o currículo em ação, nós temos a situação de aprendizagem 5, a transmissão e recepção da imagem e do som. Aí eu tenho atividade 1, a transmissão da imagem e do som. Atividade 2, identificando o funcionamento das ondas. Atividade 3, tipos de ondas, ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Atividade 4, estudando a propagação do som. E temos também a habilidade 6 do 9º ano, identificar e classificar as radiações eletromagnéticas de acordo com suas frequências, fontes e aplicações, discutindo e avaliando as implicações de seu uso em aparelhos tais como controle remoto, telefone celular, raio-x, micro-ondas e etc. Dentro ali do objeto de conhecimento, radiações e suas aplicações na saúde. Vou lá no currículo em ação e eu acho a situação de aprendizagem 6, investigando equipamentos e suas implicações que aplicam as radiações eletromagnéticas. Atividade 1, ondas eletromagnéticas. Atividade 2, classificação dos objetos e usos das radiações. Atividade 3, conhecendo o espectro eletromagnético. Atividade 4, representando o espectro eletromagnético. E atividade 5, frequência das ondas. E no exercício aqui pede como que os controles emitem sinais aos aparelhos receptores, né, a luz invisível, que é a radiação eletromagnética, né? E aqui sobre os sensores de presença, que é a capturação da variação da temperatura, né, convecção térmica, dentro também da habilidade que foi trabalhada. Nesse exercício, que tipo de raio é o UV, né, a radiação ultravioleta, também conhecida por essa sigla aí, que é UV. Aqui no exercício, nós voltamos lá para a atividade 3, conhecendo o espectro eletromagnético, né, as ondas de terahertz, né, que são eletromagnéticas. Aqui nós temos o que a antena de transmissão 4G está emitindo, a identificação do aluno, que ele consiga fazer essa identificação do que está sendo emitido, e temos a habilidade essencial do 9º ano, aí, do primeiro bimestre, matéria e energia. A habilidade 7 do 9º ano, identificar e compreender o avanço tecnológico da aplicação das radiações na medicina diagnóstica. Tanto o raio-x como ultrassom, ressonâncias, né, nuclear e magnética, e no tratamento de doenças como radioterapia, cirurgia óptica, laser, infravermelho, ultravioleta. Objeto de conhecimento ali é radiações e suas aplicações na saúde. Aqui a situação de aprendizagem, dentro do currículo em ação, nós temos a situação 7, as radiações e o avanço tecnológico. Eu tenho ali a atividade 1, a aplicação da radiação na área da saúde, uso da radiação na medicina. Essa habilidade essencial para o 9º ano, ela é revisitada, na verdade, continua o estudo dela no 2º bimestre, tanto que ela está presente daí no Aprender Sempre, volume 1 do 2º bimestre para ciências. Aqui, a partir da figura, pede para o aluno que tipo de radiação da imagem de raio-x, que está identificada. Aqui, nessa imagem, que tipo de radiação o raio-x emite, para que o aluno faça a identificação. Aqui, nesta questão, nós temos aqui o laser, né, que emite a radiação infravermelha, que é um exemplo aí de radiação eletromagnética.
Bom, pessoal, aqui a gente acaba concluindo o nosso trajeto de análise das questões da AP de Ciências do 6º ano até o 9º ano do ensino fundamental. E dentro da análise de quais habilidades as questões abordaram, nós temos um comparativo das habilidades essenciais previstas para o primeiro bimestre, para o 9º ano, com as habilidades do currículo em ação do 9º ano, e outras habilidades de outros anos e até componentes curriculares. As habilidades com fundo azul, conforme no 6º, 7º e 8º, vocês já sabem que foram as habilidades, no caso que todas, né, nós observamos aqui questões que abordaram essas habilidades, né? Além de algumas habilidades de retomada e de suporte em outros anos. Pode ser que algum de vocês percebam que há mais habilidades, eu deixei passar alguma coisa, né, que foram contempladas, ou que faltou alguma coisa que eu acabei não citando aqui, e que vocês acabaram visualizando e eu não. Se isso acontecer, pode colocar lá, na hora que vocês forem preencher a lista de presença, a indicação para mim, ó, Márcia, faltou tal coisa que você acabou não citando, não acabou mencionando ali na sua análise. Não tem problema nenhum, pessoal. Bom, então agora é isso, professores. Agora é a hora da gente sistematizar o que nós fizemos hoje ali durante a nossa TPC. Né? Ali nós fizemos a retomada das ATPCs, tanto do Centro de Mídias como da Diretoria de Ensino, e fizemos o trajeto total das questões ali da AP do ensino fundamental, anos finais do 6º até o 9º ano. É isso, muito obrigada, chegamos ao fim de mais uma TPC de Ciências da Natureza, essa foi específica para os professores de ciências. Agradeço imensamente a paciência e a parceria de vocês nesses momentos de formações. Até a próxima e um bom trabalho a todos. Meu muito obrigada a todos vocês. Um grande abraço.